Gravando então aí, né, pessoal? Aí assim que nós finalizarmos, eu compartilho para vocês a aula aí de hoje. Bom, então nós temos aqui, né, vou fazer um exercício com vocês. Eu quero que vocês acompanhem aí e me avisem se está conseguindo visualizar ok, né? Sempre que tiver alguma interferência ou se a minha letra estiver pequena, vocês vão me pontuando aí pelo chat, tá? Vou habilitar aqui agora para poder compartilhar no caderno com vocês. E aí eu vou, então, fazer um exercício similar a esse, tá? Vou apenas trocar os valores das cargas aí para que vocês possam compreender melhor. Então, nós temos aqui uma viga, né? Essa viga ela é biapoiada. Nós temos aqui como... Vou desenhar, vou representar ela aqui. Nós temos aqui que na extremidade nós temos um apoio fixo, né? Vamos denominar que esse apoio seja um apoio A, por exemplo, para a gente poder estar trabalhando aí com as reações. Nós temos aqui, então, que a 2 metros... vamos mudar aqui essa dimensão. Vamos colocar que a 1,5 metro, por exemplo, tenha uma carga concentrada aqui, com uma intensidade de 20 quilonewtons. 20 quilonewtons. Vamos colocar que a gente anda mais 1 metro aqui e tem uma carga distribuída. Então, essa carga distribuída aqui, ó, vamos colocar que ela tem uma intensidade, por exemplo, de 12 quilonewtons por metro, tá? Então, vamos fazer aqui essa carga distribuída retangular, e ela está ao longo, vamos colocar aqui, de 2 metros. Andamos mais, podemos colocar aqui 1 metro. Vamos concentrar uma outra carga com uma intensidade de 10 quilonewtons, por exemplo, né? Para a gente poder variar um pouquinho do exercício. E para finalizar o vão aqui, então, vamos andar mais 1 metro, por exemplo, para a gente poder colocar o nosso apoio. Então, nós temos aqui essa viga. Na extremidade aqui, nós temos um apoio móvel. Vamos denominar que esse apoio aqui seja o apoio B, tá? Então, pessoal, olha só. Primeira coisa que nós vamos fazer é calcular essas reações de apoio. Vocês estão conseguindo ver? Tá ruim para visualizar, Paloma? Mas é o tamanho da letra. Às vezes, se vocês estiverem usando a 3G, fica um pouco... Às vezes, a imagem não vai ficar nítida. Justamente por isso, Diana, porque como eu estou segurando na mão, aí qualquer variação de movimento que eu fizer aqui, às vezes dá um delay aí para vocês. Vou tentar focar mais aqui nesse sentido para ficar melhor. Bom, então, olha só. Primeira coisa que nós vamos fazer é o cálculo dessas reações de apoio, para que a gente possa visualizar quais são, né, as minhas cargas. Nós temos a solicitante, qual é a minha carga de resistência para esses apoios. O apoio fixo, ele trava, né, nos dois sentidos, X e Y, então se ele trava, ele gera as duas reações. Então, vamos colocar aqui, nós temos uma reação ao longo de Y, né, e uma reação ao longo de X. Nós vamos chamar de HA, por exemplo. Lá no apoio B, nós vamos ter um apoio no sentido vertical, porque é o único sentido que ele trava a reação, né? Ele permite que essa viga translade ao longo de X e ele trava ao longo de Y. Então, por isso, ele gera uma reação aí de apoio. Nós temos aqui, pessoal, que essa viga tem variação de vãos de 1,5 metro, 1, 2, 1 metro e 1 metro. Então, para a gente poder pensar na construção desse diagrama, eu já sei que eu vou precisar variar minhas seções a partir de cada variação de vão, né?
Antes da gente começar o cálculo das reações, eu preciso fazer um diagrama de corpo livre para eu tirar essa característica dessa carga que está distribuída em uma carga concentrada para que possa facilitar, então, os cálculos dessas reações de apoio. Vamos desenhar aqui, então, esse diagrama de corpo livre, transcrevendo essa viga, né? Aqui abaixo, só que considerando todas as cargas concentradas. Então, aqui nós temos o nosso apoio fixo. A 1,5 metro dele, nós temos uma carga concentrada. A 1 metro, eu tenho as minhas cargas distribuídas. Minha carga distribuída. Para eu poder concentrar essa carga, nós vamos fazer um cálculo de área, né? Então, o valor daquela carga, por exemplo, aquela carga vai ser, como é uma figura retangular, nós vamos ter base vezes altura. A base daquela figura, ela está distribuída ao longo de 2 metros, então 2 vezes a altura dela, ela tem uma intensidade de 12 quilonewtons, então vezes 12. Nós vamos ter uma carga concentrada, então, uma carga concentrada de 24 quilonewtons, E aonde que eu vou locar essa carga? Porque eu tenho que ela está distribuída ao longo de 2 metros aqui, ó. Em 2 metros. Em 2 metros eu tenho a minha carga distribuída. Só que agora ela é uma carga pontual, concentrada, e eu vou precisar descrever que ela está exatamente no meu centro de gravidade. Então, o centro de gravidade, se ela está apoiada ao longo de X, eu tenho que para uma figura retangular, é a base sobre 2. A minha base é de 2 sobre 2, então ela vai estar ao longo exatamente na cota de 1 metro. Então, eu tenho 1 metro a partir aqui, ó, em 1 metro. Eu vou ter uma carga concentrada de 24 quilonewtons, ok? Bom, então andamos mais 1 metro aqui, 1 metro. Tem uma outra carga concentrada de 10 quilonewtons. Ando mais 1 metro. Vou ter o meu apoio móvel. Então, tá aí a nossa viga como cargas concentradas. Agora sim, a gente vai fazer o cálculo desses apoios. Então, aqui nós temos um apoio A, aqui nós temos um apoio B. As nossas reações, né? Na vertical, uma na horizontal. E o apoio B, uma reação na vertical. Bom, então agora a gente pode olhar para as reações e verificar por onde que nós vamos começar. Eu só tenho uma reação ao longo do meu eixo X. Então, se eu só tenho uma incógnita naquele sentido, eu posso começar por somatórios de esforços. Então, a gente vai fazer aqui, ó, primeiramente, um somatório de esforços com relação ao eixo X. Não tenho nenhuma outra força aplicada ao longo de X, eu só tenho essa reação. Então, eu já posso atribuir imediatamente que a minha HA, ela vale 0. Ou seja, quando eu pedir para apresentar os meus esforços, as minhas reações, eu não vou ter nenhum esforço, né? Não vai gerar nenhum diagrama de esforços axiais, de tração ou de compressão. Então, para cálculo das minhas reações verticais, a gente vai começar pelo somatório de momento, para que a gente possa olhar, né? Ter um ponto como referência para a gente fazer a variação das distâncias até aquele apoio. Então, nós vamos fazer aqui, primeiramente, um somatório de momento em relação ao apoio A. Nossa construção de diagrama, pessoal, é sempre da esquerda para a direita. Então, a gente sempre é importante adotar o começo, né? Da esquerda para a direita e adotar também o sentido do cálculo das reações como sendo um apoio de referência. Bom, então, tudo que gera distância até A agora, eu vou estar calculando através do momento. O momento é força vezes distância. Então, a minha força aqui de 20, ó, essa força, esse vetor, né, de 20 quilonewtons, para ele encostar em A, ele vai rotacionar no sentido horário. Se ele rotaciona no sentido horário,
eu tenho que esse momento é positivo. Então, ele vai entrar positivo aqui no meu somatório, olha só, de 20 vezes. A distância até o meu apoio é de 1,5 m, então, vezes 1,5 m. Nós temos aqui essa força de 24 quilonewtons. 24, esse vetor força, quando rotacionar para encostar em A, ele vai fazer esse movimento, ele também é horário. Então, eu vou somar mais 24 vezes. Agora, a minha distância até o meu apoio A vai ser de 1 metro, mais 1, 2, mais 1,5, 3,5. Então, vezes 3,5. Essa carga de 10 quilonewtons também rotaciona no sentido horário. Então, quando eu rotacionar, eu vou somar, né? Mais 10, a intensidade dessa carga, vezes a distância até encostar no apoio A vai ser de 1, 3, 4, 5,5, certo? Então, vezes 5,5. Por fim, nós temos aqui a nossa reação RB. RB, ele vai rotacionar em qual sentido? Olha só, no sentido anti-horário. Então, se rotaciona anti-horário, eu tenho aqui que o meu somatório de momento, ele é negativo, RB, vezes a distância de RB até o apoio A vai ser de 6,5, certo? Bom, então, trabalhando aqui, então, essas incógnitas, nós vamos ter o quê? Menos 6,5 RB, mais 20 vezes 1,5, nós temos 30, mais 24 vezes 3,5, nós temos 84, mais 5,5 vezes 10, nós temos 55, isso tudo igual a zero. Então, nós temos aqui menos 6,5 da reação RB. Agora, eu vou passar para lá esse somatório. Eu tenho 30 mais 84 mais 55, nós temos menos 169. Vou multiplicar tudo por menos 1 aqui, né? Nós vamos ter que a nossa reação RB, ela vai ser, dividido por 6,5, vai ser de 26 quilonewtons. Então, nós temos RB de 26 quilonewtons. E assim como nós adotamos o sentido dela positiva, a gente encontrou positiva, então permanece que esse vetor, né, essa força, ela é realmente chegando na minha viga, ou seja, comprimindo ela. Bom, então se a gente já fez, através do somatório de momento, o cálculo de uma das reações, e ainda falta a incógnita RA, a gente vai fazer ela, né, descobrir através de somatório de esforços. Então, fazendo um somatório em relação ao eixo Y, veja bem, nós temos RA positiva, então ela vai entrar aqui no somatório, ó, RA, mais, vamos pegar tudo que nós temos aqui abaixo da viga. Abaixo da viga eu tenho RB, então mais 26, menos, agora tudo que eu tenho acima, eu tenho 20 mais 24, 44, mais 10, 54. Então, fazendo aqui essas considerações, 26 menos 54, nós vamos ter uma RA positiva com uma intensidade de 28 quilonewtons, certo? E ela também é para cima, ok? Então, tá aqui os valores das nossas reações. Agora, a gente vai olhar para essas variações aí dos vãos, das seções, para a gente construir os diagramas. Então, olha só. Olhando aqui para a viga, nós temos variação de seção aqui nesse vão, né? Nós vamos chamar de seção S1. Nós vamos ter, após a minha força cortante aqui de 20 quilonewtons, uma seção S2. Essa seção S3 da nossa carga distribuída. Depois nós temos aqui essa de mais 1 metro, vai ser a nossa seção S4. E por fim aqui, ó, nós temos uma seção S5, ok? Então, eu tenho 5 variações de vãos, de cotas. Então, aonde houver variação de cotas, eu vou ter variação de seção, tá?
olha só, olhando para a minha seção S1, pessoal, eu só vou ter ali as minhas reações, né? Porque no momento em que eu cortar essa seção, o meu x ele tem extremidades limites 0 a 1,5. Consequentemente, essa carga que está concentrada em cima do término do vão, ela não vai entrar no cálculo da minha primeira seção. Então, para a gente caracterizar aqui, olha só, vou deixar isso daqui separada. Para a gente poder estar sempre olhando aqui, tá? Então, trazendo para cá, olha só, quem é a nossa seção S1? A seção S1, eu tenho aqui na extremidade dela, olha só, nós vamos ter a reação que vale 28, né? Esse vão aqui, que eu vou estar cortando ele, se eu vou cortar, eu não sei mais quanto ele vale, né? Eu vou chamar de X. E eu vou olhar para a minha viga o que acontece desse ponto aqui, 0, até o meu corte. A minha análise, ela está sendo para x maior ou igual a 0 e x menor ou igual a 1,5. Ok? Na minha seção S1. Então, se eu vou olhar o que acontece desse sentido, da esquerda para a direita, as minhas equações de equilíbrio, elas estão exatamente aqui no término da viga. Vamos lá descrever, então, quem são. Bom, então aqui, esse é o meu término da minha análise. Eu vou construir aqui, ó, as minhas equações de equilíbrio. Então, nós temos um esforço normal nesse sentido. Nós temos um esforço cortante e nós temos um momento fletor que entra para a minha viga. Então, a gente vai começar esses somatórios aí para verificar quais são os pontos, né, que nós vamos precisar ligar no gráfico para essa primeira seção. Então, fazendo aqui, ó, um somatório de esforços em relação a X, eu não tenho nenhum esforço aplicado em X, então eu vou dizer que a minha normal vale 0. Fazendo um somatório de esforços em Y, olha só, vamos começar pela incógnita. Eu tenho meu cortante negativo, então eu tenho menos V, mais 28 aqui, ó, da minha reação. Então, menos V mais 28 igual a 0. Eu tenho menos V igual a menos 28, multiplicando tudo por menos 1, nós vamos ter que o nosso cortante ele é positivo, né? E constante de 28 quilonewtons para essa seção. Então, tá aqui. E agora a gente faz o somatório de momento. Então, nós temos um somatório de momento para essa seção S1, que vai ser, ó, vamos começar pela incógnita. O meu momento, ele entra na viga, ele entra no sentido anti-horário. Então, eu vou ter menos M, né? 28, para encostar lá no meu ponto, ele vai rotacionar horário. Então, vai ser mais 28 vezes. Olha só, a distância agora, para encostar aqui nesse ponto, ela é de X, né? Porque no momento em que eu corto a seção, eu faço uma análise para uma variação de intervalo, né? E aí a gente vai estar verificando quais vão ser os pontos que a gente vai estar ligando dentro dessa variação. Então, a minha distância dessa carga da minha reação até as minhas equações de equilíbrio, eu tenho uma distância que eu desconheço, né? Que nesse momento a gente chama de x. Então, vezes x igual a 0. Passando para lá, né, nós temos menos m igual a menos 28x. Opa! Menos 28x. Multiplicando tudo por menos 1, então, nós temos que o nosso momento, ele vai ser de 28x. Veja, pessoal, que nós temos aqui, ó, a minha variação para distâncias. Então, agora eu vou variar. Quando o meu momento, olha só, para x igual a 0, vou lá nos meus intervalos limites. Nós vamos ter momento igual a 0. Vou substituir 28 vezes 0, 0. Para x igual
a 1,5, olha só, no nosso outro extremo, no final dessa seção, nós vamos ter 28 vezes 1,5, que vai dar um momento de 42. 42 o quê? Quilonewton metro, né? Então, tá aí. Na seção S1, então, esses serão os nossos pontos. Ó, eu vou ligar. Não vou ter diagrama de esforço normal, não vai gerar nenhuma reação. Vou ter um cortante constante de 28 quilonewtons. E eu vou ter momentos que vou ligar no ponto zero e lá em 42, ok? Agora a gente vai olhar para a seção S2. Seção S2, por exemplo, olha só. Na seção S2, aqui, eu tenho uma análise para fazer, na qual eu preciso agora acrescentar essa força concentrada aqui para verificar o que ela está fazendo, né, aqui na minha viga. Então, eu vou considerar essa seção S1 que nós já computamos, e agora a minha variação de vão para o meu X vai ser dentro desse 1 metro, certo? Então, eu vou analisar o que acontece desse ponto para trás da minha viga. Então, vamos caracterizar isso daqui agora. Bom, então nós vamos ter uma seção S2 que vai ter como intervalos, olha só, x maior ou igual a 1,5, né? Exatamente onde a gente termina a seção anterior. E para x menor ou igual, agora, até onde eu vou analisar, eu tenho 1,5 que já passou, mais 1. Então, até o meu vão de 2,5, que está sendo a minha análise, certo? Olha só. Então, a gente tem aqui, ó, para S2, como que tá sendo essa viga lá, né? Nós temos a reação aqui na extremidade de 28 quilonewtons. Eu tenho um vão aqui, ó, que tem um comprimento de 1,5 m. Uma carga concentrada de 20 quilonewtons. E nesse ponto aqui, ó, tudo isso daqui, pessoal, vale 2,5. Só que aqui, ó, é justamente a minha variação que eu quero analisar. Aqui, no extremo da minha análise, eu tenho as nossas equações de equilíbrio. A minha normal, o nosso cortante e o momento. Bom, então, olha só. Esse pedacinho, que é a minha variação para x, antes a gente podia denominar somente como sendo x, porque era o início da minha observação, né? Aqui eu tinha o zero da minha viga, e aí a gente ia vai analisar a cada variação. Aqui nesse ponto, nessa seção, eu não posso mais chamar de x, porque eu tenho 1,5 m que ficou para trás. Então, esse pedacinho aqui, eu vou chamar o quê? X menos 1,5 m, né? Então, eu vou chamar aqui, ó, x menos 1,5, que de fato é quanto vale esse intervalo que vai ser a minha análise. Agora, passando aqui então para o cálculo dos nossos somatórios, veja bem. Em relação ao eixo X, pessoal, nós continuamos não tendo nenhuma variação. A minha normal continua valendo zero, porque não tem nenhum esforço aplicado em X. Fazendo um somatório em relação a Y, veja bem. Vamos começar pela incógnita aqui, ó. Menos V, menos 20, mais 28. Isso tudo igual a zero. Então, eu tenho menos V, menos 20 com mais 28, nós temos 8 igual a zero. Nós vamos ter que esse cortante, ele vai ser de 8 constante kilonewtons. Ok?
Bom, agora fazendo então um somatório de momento aqui, nós vamos ter que o somatório de momento para essa seção, vamos começar pela incógnita. O momento ele entra na viga anti-horária, então menos M. Agora a gente vai considerar os nossos esforços até encostar nesse ponto. Então, nós temos 20 rotacionando no sentido que anti-horário, certo? E a distância dessa força até as nossas reações, ela é de x menos 1,5. Então, nós vamos ter momento menos 20, que multiplica x menos 1,5. E a minha força de 28, olha só, quando eu rotacionar, encostar ela aqui, ela vai rotacionar no sentido horário. Portanto, é positiva, mais 28, vezes... Olha só, eu tenho que até aqui nós temos 1,5 mais x menos 1,5. Então, se eu tenho 1,5 menos 1,5, essa distância até encostar, ela vai ser simplesmente de x. Isso tudo igual a zero. Ok? Bom, então, fazendo aqui esses cálculos, nós temos menos m, menos 20x, mais 20 vezes 1,5, nós temos 30, mais 28x. Isso tudo igual a zero. Então, nós temos menos m, menos 20 mais 28, nós temos mais 8x, mais 30. Vou passar tudo para lá, olha só, nós temos menos m igual menos 8x, menos 30. Multiplicando tudo por menos 1, nós vamos ter, então, como equação final de momento, 8x mais 30. Ok? Bom, então, fazendo as variações, né, dentro do intervalo que nós temos aqui de 1,5 e 2,5, nós vamos ter que para x igual a 1,5, quanto vale o momento? Olha só. Quando o nosso x for 1,5, 8 vezes 1,5, mais 30. Nós vamos ter um momento de 42. Para a gente verificar se está batendo as nossas seções, a gente volta na sessão anterior para a mesma análise de intervalo. Ó. Quando o x foi 1,5, meu momento deu 42. Então, tá ok. Então, nós temos de 42 quilonewton metro. Para x igual a 2,5, então, nós temos que o momento, olha só, vai ser 8 vezes 2,5 mais 30. Então, nós temos um momento de 50 quilonewton metro, certo? Tem alguém falando aqui no chat? Ah, não, Diana. Pessoal, até aqui, sessão S1, sessão S2, tudo bem? Ok? Então, a gente já construiu, ó. O meu cortante aqui também vai ser constante. Nossos momentos aqui, ó, ok. Agora a gente vai para a seção S3. Na seção S3, nós temos, então, agora a nossa carga que ela é distribuída, certo? Na carga distribuída, olha só, eu vou analisar tudo o que acontece daqui para trás. Então, nós já temos 1,5, 1 metro, e esse ponto aqui de análise agora, que vai ser a nossa variação de 2 metros, nós vamos analisar essa carga distribuída, ok? Deixa eu colocar aqui. Pessoal, vocês estão aí acompanhando? Tá tudo bem?
Tem alguém do noturno por aí? Se tiver alguém, já coloca o nome na frente, coloca o ok no chat e coloca que é do noturno, por favor. Ok, Guilherme, Diana, ótimo. Bom, então eu vou agora fazer a nossa sessão S3, tá? Thales do noturno, ótimo. Seção S3. Veja, agora, a minha variação para x, ela vai começar quando x for maior ou igual a 2,5. E lá na minha seção S3, olha só, eu tenho até aqui 2,5 mais 2, 4,5. Então, meu x menor ou igual a 4,5. Essa variação para essa seção, então, como que está acontecendo essa seção aqui? Olha só. Vamos construir ela aqui. Nós temos a reação aqui na extremidade, que tem 28 quilonewtons. Nós temos uma distância de 1,5 m. A aplicação de uma carga concentrada de 20 quilonewtons, certo? Avançamos, como aqui, ó, já fiz esse cálculo, né, para as sessões anteriores, ó. Nós temos agora que o que nós desconhecíamos, ele vale, de fato, 1 metro. Então, vamos atribuir aqui, ó, 1, né? 1 metro. E agora a nossa carga distribuída, olha só. Nossa carga distribuída aqui, com intensidade de 12 quilonewtons metro. Agora, pessoal, o que nós vamos variar vai ser exatamente esse intervalo aqui, ó, que antes tinha 2 metros. Como eu já sei que para trás já foram 2,5, então essa região aqui, ela vai valer o quê? X menos 2,5, tá? Sendo que tudo isso daqui a gente sabe, né, que lá na viga original, até esse ponto, nós temos 4,5. E aqui na extremidade, então, nós vamos ter as nossas equações de equilíbrio para a gente estar construindo os pontos do nosso diagrama. Então, o cortante e o momento, certo? Vamos começar, então, aqui, ó, pelos cálculos dos somatórios de esforços. Mais uma vez, em relação ao eixo X, eu não tenho nenhum esforço, então o nosso normal vale 0. Somatória em relação ao eixo Y, olha só. Vamos começar aqui pela incógnita. Nós temos menos V. O que mais que nós temos? Vamos aqui pela reação, mais 28. Eu vou ter menos 20. Menos, agora a minha carga distribuída. Menos 12. Pessoal, veja bem. Quanto que vale uma carga concentrada? Eu não faço o cálculo da área dessa força. No caso aqui, olha só, uma carga retangular, a gente calcula por quem? Base vezes altura. Quem que é a minha base para a gente poder concentrar essa carga? Ela é de x menos 2,5. E quem é a altura? A altura permanece a mesma porque é a intensidade da minha força, que é de 12. Então, aqui no cálculo do meu esforço, eu preciso concentrar essa carga. Então, ela é 12 vezes x menos 2,5. Então, eu vou ter ela de 12 vezes x menos 2,5. Pronto. Então, agora a gente fazendo esses cálculos aqui, veja bem. Nós temos menos V mais 28 menos 20 mais 8
menos 12 vezes x, 12x, mais 12 vezes 2,5, olha só, mais 30. Isso tudo igual a zero. Passando, né, as incógnitas aí, nós vamos ter que o nosso cortante vai valer menos 12x mais 38. Observem uma característica, pessoal, isso eu comentei nas aulas anteriores. Quando eu tenho a minha somente carga concentrada na seção, o meu cálculo de esforço cortante na seção, por exemplo, S1, S2, ele foi constante, olha só, não tinha variação para cortante. Quando eu tenho cargas distribuídas, o meu cortante eu tenho variação, olha só. Então, eu já começo a fazer substituições desde o cálculo do esforço cortante. Então, aqui, ó, vamos variar. Para x igual, agora vamos lá nos nossos intervalos. 2,5, o cortante vale, vamos aqui, ó, menos 12 vezes 2,5 mais 38. Então, ele é constante de 8 quilonewtons. Então, 8 quilonewtons. Para x, segunda variação, olha só, para x igual a 4,5, quanto vale o cortante? Ó, menos 12 vezes 4,5 mais 38. Então, esse cortante aqui vai ser de menos 16. Vou conferir aqui. Menos 12, vezes x vale 4,5 mais 38. Então, vale menos 16. Então, nós vamos ter vamos decair aqui, né, o nosso gráfico para menos 16 quilonewtons. Certo? Agora, vamos fazer, então, o cálculo de momento para essa seção. Tá aqui os nossos cortantes, o nosso esforço normal. Agora, o somatório de momento. Somatório de momento, nós vamos ter, olha só. Só ligar aqui. Bom, começando aqui, então, pela incógnita, nós vamos ter que o momento, ele entra na viga no sentido anti-horário. Então, nós temos menos m. Vamos aqui pela incógnita primeiro. Não, vamos aqui pela carga distribuída, o que está mais próximo. Essa carga distribuída, ela vai rotacionar no sentido que, para ela sair daqui e encostar no meu ponto, vai ser anti-horário. Então, menos. Aí, veja bem, olha só. Eu preciso considerar que essa carga, ela é concentrada. Então, eu tenho base vezes altura, então vai ser menos 12 vezes x menos 2,5. Momento não é força vezes distância? E qual que é a distância que essa carga vai estar desse ponto? Como ela é concentrada, eu tenho que isso daqui é o valor, né? Meu x barra é a minha base sobre 2. Não é isso? Então, ainda vou multiplicar aqui, ó. Como é força, lembrem sempre do cálculo do momento. Força vezes distância, então a força está aqui, ó. Vezes, agora eu vou multiplicar pela distância. Então, se ela está distribuída em x menos 2,5, então eu vou multiplicar por quê? Em x menos 2,5 dividido por 2. Certo? Próxima força. Nós temos aqui, ó, a de 20. Essa força de 20, para encostar aqui, ela também vai vir no sentido anti-horário. Então, vai ser de menos 20 vezes. Agora, nós temos aqui, ó, x menos 2,5 mais 1. Então, eu vou multiplicar por x menos 1,5. Certo? Próxima. Nós temos aqui a reação de 28. Ela vai rotacionar no sentido horário. Então, vai ser positivo de mais 28
vezes. Então, eu vou ter aqui, ó, 2,5 já ficou para trás. Então, eu vou ter x mais 2,5 menos 2,5, então vai sobrar somente vezes x. Pronto. Então, esse é o cálculo do somatório de momento para essa seção. Fazendo aqui, então, esses cálculos, nós temos menos m, menos 12x, mais 12 vezes 2,5, 30. Isso daqui ainda vezes x sobre 2, menos 2,5 que divide 2, 1,25. Menos 20x, fazendo aqui as distribuídas, né? Mais 20 vezes 1,5, que é 30, mais 28x. Fazendo aqui, então, essa distribuída, menos m, nós vamos ter, ó, 12 que divide 2, 6, né? Então, vai ser menos 6x ao quadrado, menos 12 vezes 1,25, 15. Então, nós temos mais 15. 15 o quê? 15x. Mais 15x. Menos 30 vezes 1,25. Nós temos menos 37,5. Ok? Menos 20x, né? Mais 28x mais 30. Agora, reordenando, né, e fazendo os somatórios daquilo que é x, etc., nós temos menos m, menos 6x ao quadrado. Quem que nós temos aqui, ó, que acompanha a incógnita? 15 mais 15, 30, menos 20, mais 28. Então, nós vamos ter mais 38x. Menos 37,5 mais 30, nós vamos ter menos 7,5, igual a zero. Então, nossa equação de momento, ela ficou o quê? Menos 6x ao quadrado, mais 38x, menos 7,5. Tá aqui. Agora, vamos variar, né? Para x igual a 2,5, quanto vale o momento? Vamos aqui. Menos 6 vezes 2,5 ao quadrado, mais 38 vezes 2,5, menos 7,5. Nós vamos ter um momento, olha só, de 50 quilonewtons. Quando a gente olha para o momento anterior, ele confere para a seção anterior. Então, o nosso momento para a seção S3, ele vale 50 quilonewtons. Certo? Para x, então, igual a 4,5, nosso momento ele vai ser menos 6 vezes 4,5 ao quadrado, mais 38 vezes 4,5, menos 7,5, nós vamos ter um momento de 42. Então, 42 quilonewton metro. Ok? Bom, então, olhando aqui para a nossa viga, ó, nós já fizemos S1, S2, S3. Agora, a gente precisa analisar essa região S4 e a região S5. Se a gente olhar, pessoal, nessa região S4, nós temos aí a variação através dessa cortante aí de 10 quilonewtons, né? Então, a gente precisa considerar ela nos nossos cálculos. Nesse ponto da viga, como a gente já avançou mais da metade do vão,
A gente pode analisar esse intervalo aqui, ó, olhando daqui à direita, certo? Então, veja, analisando agora a seção S4, nós vamos ter que as nossas equações, elas estão aqui na extremidade. Essa é a nossa variação. Nós vamos ter uma carga concentrada aqui, ó, de 10 quilonewtons. Ando 1 metro aqui. E aqui nós vamos ter as reações, que valem 26 quilonewtons, certo? Só que, pessoal, embora nós estejamos analisando esse vão, desse ponto para trás, eu tenho todo um somatório aí, né? De cotas. Então, veja bem, nesse ponto da barra, daqui para trás, eu tenho 4,5 metros. Então, esse X aqui, ó, ele vale quanto? X menos 4,5. Certo? Até o final da barra, eu vou ter mais 1 metro. Só que essa é a minha variação. Então, o que nós vamos fazer? Vamos construir agora nossas equações aqui, né? De equilíbrio. Nós temos uma normal, um cortante e um momento. Essa seção, eu vou variar esse x maior ou igual a 4,5 e menor ou igual a 5,5. Porque essa região aqui, ó, ela tem 1 metro. Certo? Então, fazendo aqui um somatório, com relação ao eixo X, nós vamos ter que a nossa normal vale 0. Fazendo um somatório em relação ao eixo Y, veja bem. Vamos começar aqui, então, pela nossa incógnita. Nós temos uma cortante positiva, menos 10, mais 26. Então, nosso cortante ele vai ser de menos 10 mais 26 é 16. Passo para lá, então, de menos 16 quilonewtons. Vamos para o cálculo de momento? Vou tirar aqui. Ó, então, a gente tem nossa cálculo de reação, vou colocar aqui. Cálculo da seção S1 e S2. Cálculo da seção S3. Vamos deixar tudo aqui, que a gente vai precisar para montar os diagramas. E cálculo da seção S4, certo? Vou continuar aqui, ó, a seção S4 com o cálculo de momento. Começando, então, aqui pela incógnita, nós temos ela horária, vai ser de M. Agora, olhando as nossas forças, 10 para encostar no nosso nó, ela rotaciona no sentido horário. Então, vai ser mais 10. A distância até encostar lá é de x menos 4,5. E, por fim, essa de 26, ela rotaciona no sentido anti-horário. Então, menos 26 vezes x menos 3,5, né? Porque nós temos mais 1. Fazendo, então, aqui esses cálculos dessas forças distribuídas, nós vamos ter M
mais 10x, menos 4,5 vezes 10, 45, menos 26x, mais 26 vezes 3,5, 91, igual a zero, certo? Olha só, então, nós temos aqui o nosso momento. 10x menos 26x, nós temos menos 16x. Menos 45 mais 91, nós temos 46. Passando para lá, nós temos 16x menos 46. Fazendo, então, aqui as variações, olha só. Quando x valer 4,5, quanto vale o momento? Vamos verificar. 16 vezes 4,5 menos 46, o momento vai valer 26. Então, quando a gente tiver esse intervalo, nós vamos ter um momento de 26 quilonewton metro. E lá no final, quando x valer 5,5, nós vamos ter um momento de... Vou fazer aqui os nossos cálculos. (16 vezes 5,5 menos 46). Esse momento ele vai ser de 42 quilonewton metro. Certo? Então, a gente finalizou a seção S4 e agora a gente vai olhar para a seção S5. Nessa região, eu posso olhar simplesmente dentro desse intervalo aqui, pessoal. Agora, nós vamos construir aqui a seção S5. No qual nós temos uma variação para x maior ou igual a 5,5 e menor ou igual de 6,5, porque lá na seção S5 também eu só tenho 1 metro de vão, né? Vamos olhar aqui, ó. 2, 3, 4, 5,5, mais 1 da seção S5, 6,5. Desenhando a seção aqui. Nós temos a reação, as equações de equilíbrio aqui, ó. E esse intervalo, pessoal, como nós estamos deixando para trás um vão de 5,5, nós vamos fazer o quê? Que essa região, ela vale 5,5 menos x. Certo? Agora, então, vamos fazer aqui os cálculos dos somatórios, né? Pelo somatório de x, nosso normal continua valendo 0. Pelo somatório de y, olha só. Vamos começar pela incógnita. Nós temos cortante, né, positivo, V, mais 26 igual a 0. Então, nosso cortante ele vai ser de menos 26 quilonewtons. Fazendo agora o somatório de momento, o que nós vamos ter? O momento ele chega e naviga no sentido horário, menos 26, que vai rotacionar o quê? Anti-horário vezes
5,5 menos x. Pronto. Então, passando para lá, olha só, nós vamos ter momento menos 26 vezes 5,5, nós temos 143, mais 26x. Então, o momento vai ser de menos 26x mais 143. Para x, então, igual a 5,5, agora variando os intervalos aí, nós temos que o momento vai valer quanto? Menos 26 vezes 5,5, mais 143, eu vou ter um momento igual a 0. Para x igual a 6,5, já fechando a viga, nós vamos ter um momento de menos 26. Então, pronto, pessoal. Esses são os pontos dos nossos diagramas. E agora nós vamos construí-los. Pessoal, vocês estão aí? Estão conseguindo entender? Não tem nenhum questionamento? Ok. Vamos lá, então. Ó, primeira coisa, então. Diagrama de esforço normal. Vocês viram que em todas as seções, nosso normal valeu 0. Então, o diagrama ele nem vai existir. Nós só vamos representá-lo aqui, ó. Ok? Diagrama de esforço cortante, como é que vai ser? Olha só. Vamos representar aqui. Nosso X, nós vamos variar as forças, ou em Y, vamos variar as forças, e em X, as nossas seções. Nós temos seção aqui, ó. S1, S2, S3, S4 e a S5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos olhar para essas seções, pessoal. Lá na S1, o nosso cortante ele foi constante de 28. Então, aqui, ó, no nosso diagrama, ele é positivo. Nós vamos subir aqui, por exemplo, e marcar que aqui nós temos 28, essa força está em quilonewton. E toda essa região é constante, ó. Então, vai ser essa mesma altura nesse vão todinho, ó. Então, tá aí. Lá na seção S2, o cortante ele foi para 8 quilonewtons. Então, nós vamos lá na S2, vamos marcar aqui, ó. Por exemplo, que aqui seja 8. Vou vir aqui, ó, vou traçar, só para a gente encontrar ele aqui. Então, ele decai. E aqui tudo ele vale 8. Essa altura dele aqui é de 8. Na seção S3, olha só, nós temos cortante para x 2,5 vale 8. Só que para x igual a 4,5 caiu para menos 16. Então, ó, quando meu x aqui for 4,5, nessa cota de 4,5, ele foi para menos 16, ó. Então, vamos marcar aqui embaixo. Menos 16. Ó. Então, ele começou em 8 nessa seção e terminou bem aqui nesse ponto, ó. Então, eu vou ligar esses dois pontos aqui. Então, ele existe numa região positiva e existe numa região negativa. Lá na seção S4, veja, nosso cortante ele foi constante de 16. Então, aqui, ó, ele é constante de menos 16. E lá na seção S5,
ele foi constante de menos 26. Então, eu ainda decaí aqui, ó, mais 10. Vou marcar aqui, ó, menos 26. E essa região também, ela é constante, ó. Certo? Então, esse é o diagrama de esforço cortante. Agora, vamos fazer o diagrama de esforço de momento fletor. Pessoal, não se esqueçam que no diagrama de momento fletor, o sentido de positivo e negativo é invertido, tá? Então, aquele que está acima, que nós consideramos da origem como positivo, no diagrama de momento fletor, aqui é os negativos, tá? E aqui abaixo é que são os positivos. Vamos variar a força aqui. No momento fletor é ao contrário, então, professor. Yes, contrário, tá? Vamos só separar aqui as nossas seções. C1, C2, C3, C4. Ok? Vamos lá identificar, então, esses pontos. Ó, na seção S1, quando o momento vale zero, quando x vale zero, o momento vale zero. Ah, então, veja bem, ó. Quando x vale zero, o momento vale zero. Então, o primeiro ponto está em cima. Quando o x avançar para 1,5 aqui, ó, 1,5, nós tivemos um momento de 42, positivo. Então, ele vai descer aqui, ó, vamos marcar aqui 42, por exemplo. Ele desce. Esse é o ponto, ó. Como é que nós vamos ligar o ponto de x inicial ao ponto de x final? Nós vamos olhar a equação do momento nessa seção S1 foi uma reta. Então, nós vamos vir, vamos ligar isso através de uma reta, ó. Certo? Então, tá aqui, a primeira seção. E aqui é uma região positiva. Agora, nós vamos lá para a seção S2. Na S2, veja bem, nós temos que quando x foi 1,5, o momento coincide de 42. E depois ele vai para 50. Então, ó, quando x foi 1,5, esse ponto era igual. Quando ele vai para a cota de 2,5, ele vem e cai para... Cai não, aumenta, né? Para 50. Então, esse é o ponto. Como é que nós vamos ligar isso daqui? Através de uma reta. Mais uma vez, essa região ela é positiva. Na seção S3, nós tivemos que o momento, pessoal, olha só, ele é de 50 e depois ele volta para 42. Só que essas equações, ó, são de segundo grau. Então, nós vamos ligar por meio de uma parábola. Então, esse ponto, ele coincide. Depois, ele volta e sobe para 42 aqui, ó. E esse ponto, nós vamos ligar através de uma semiparábolazinha, né? E aqui também é positivo. Depois, nós tivemos um momento na outra seção que ele foi para 26. Então, ele subiu aqui. E depois ele volta para 42 nessa região, ó. Então, nós vamos ligar através de uma reta. Isso aqui também é positiva. E por fim, pessoal, ele fecha em zero. Então, nós vamos ligar através de uma reta aqui, ó. Positivo. Então, tá aqui o nosso diagrama de esforço cortante e de momento fletor, tá? Eu vou tirar uma sequência de fotos das nossas resoluções aqui e disponibilizar no grupo para vocês, tá? Então, nós temos a construção das seções
dessa viga, né? Essa viga, que tinha variação de 5 seções, com cargas distribuídas e cargas concentradas, para construir esses diagramas. Então, nós fizemos cálculo das reações, tá aqui os cálculos das seções, certo? E aí, então, vocês têm uma atividade similar a essa, né? Exatamente, eu só troquei alguns valores para vocês me entregarem e enviarem via e-mail para mim. Pessoal, até esse ponto, tem alguma dúvida? Como é que tá? Ai, professor, o pessoal do noturno chegou meio atrasado, né? A gente vai ter que assistir de novo. Se surgir alguma dúvida, a gente vai falando. Ok. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Quem tá aí, dá mais um ok aí no chat, só para eu fazer a segunda parte da chamada. E aí, então, finalizando aqui, fechando essa reunião, eu já gero o link para mim e eu já disponibilizo para vocês, tá bom? E aí, na nossa próxima aula, vai ser, eu quero enviar ainda esse final de semana para dar mais tempo para vocês estudarem, o conteúdo em qual nós vamos entrar na parte de pórticos, tá? Então, eu vou fazer a série de gravações aí, disponibilizar para vocês, com exercícios resolvidos. E aí, na outra semana, a gente volta fazendo exercícios, tá? Ao vivo aqui, no horário da aula. Tudo bem? Tudo bem, prof. Ok. Pessoal, dá ok aí, ó. Tem gente que tá aí, mas ainda não colocou ok. Guilherme, Amanda, Will, Paloma. Ah, Paloma tá. Colocou aqui. Que eu vou fechar a reunião para poder gerar o link para mim. Ah, tá. Então tá, pessoal, muito obrigada, tá bom? Tenham todos um bom dia e se cuidem, tá, pessoal? Um abraço a todos.